Estada. Sem perceber, estávamos auxiliando-nos e resgatando os débitos que tínhamos uns com os outros. Estávamos reaprendendo a conviver em família, a valorizar a relação pelo sentimento, pela troca de afeto, de carinho. Passamos a nos preocupar uns com os outros, a sofrer com o sofrimento do outro e a nos felicitar com o sucesso do outro. Enfim, estávamos reencontrando o amor, despertando novamente essa chama que havíamos sufocado em nosso coração. Estávamos reaprendendo a amar. A união nos fortaleceu e fizemos um pacto. Enquanto a vida nos permitisse, permaneceríamos juntos e pela eternidade nos auxiliaríamos mutuamente para o benefício de todos. Luzia e nossos orientadores comungaram em nossa união e se solidarizaram conosco. As aulas continuaram normalmente. Ora na sala, ora na parte natural da colônia. Já havíamos aprendido muito desde que chegamos ali. Apenas Karine e eu não havíamos relatado nossa vida para os demais. Desde que Jorge narrou a sua experiência, Luzia não mais pediu que o fizéssemos. Sabíamos que deveria haver alguma razão para isso e também nos silenciamos. Quando não estávamos nas aulas, permanecíamos com nossos orientadores. Lúcius passou a me mostrar passagens de minha vida em aparelhos similares aos televisores da Terra depois de cada sessão. Procurava me orientar com a análise dos fatos. Muitas foram as lições. Estávamos em tratamento há mais de um ano quando, no início de uma aula, Luzia pediu a Karina que se apresentasse, narrando sua vida. Karina, pelo que percebemos, havia sido informada anteriormente que aquilo iria acontecer. Mas, mesmo assim, ficou constrangida. Há muito que eu deveria ter narrado minha experiência, mas sempre me constranjo diante dela. Por isso, peço desculpas aos colegas porque foi a meu pedido que Luzia interrompeu os relatos, privando-os de novas experiências, se bem que não trago informações que possam acrescentar muito ao aprendizado de todos nós. Desde menina, sempre fui apaixonada por meu pai. Ele estava presente em todos os momentos de alegria. Cuidava de mim com todo desvelo e carinho, mas também possuía um vício, era alcoólatra. Mesmo assim, eu o adorava. Quando entrei na puberdade, nunca soube lidar bem com a energia do sexo. Precocemente, passei a vivenciar experiências sexuais de toda a ordem. Eu mesma tomava a iniciativa de arrumar meus parceiros. Era um vício que não podia controlar. Comecei pelos colegas de escola, até que aprendi a me insinuar para homens mais velhos, mais experientes, como eu dizia. Fui porteiro da escola, o dono da venda onde comprava pão e assim por diante. Até um tio meu, irmão de minha mãe, não escapou. Nada me segurava e nada me satisfazia. Queria sempre mais, embora fosse ainda uma menina. Até com indigentes, na rua, cheguei a manter relações sexuais ainda em idade precoce. Não tinha ideia do mal que estava causando às pessoas. Aliás, na minha concepção, estava praticando um bem, porque todos os homens que eu procurava queriam fazer sexo comigo. Para mim, era só uma questão de prazer. Certo dia, cheguei à minha casa e meu pai estava completamente embriagado e todo sujo. Havia vomitado sobre ele mesmo e estava deitado no sofá da sala, sem forças para levantar. Minha mãe não estava em casa. Havia discutido com meu pai em razão da bebida e saiu de casa. Como sempre acontecia, deveria voltar só no dia seguinte, pois nessas ocasiões costumava ele dormir na casa de meus avós. Passei a cuidar de meu pai. Consegui levantado do sofá e o apoiei em meu ombro até o banheiro. Tive que entrar com ele debaixo do chuveiro porque mal conseguia parar em pé. Quando a água escorreu um pouco sobre sua cabeça, ele melhorou, mas ainda não dava conta de si. Tirei toda a roupa dele, pois estava toda suja, e comecei a lavá-lo. Aos poucos, fui me excitando e se apoderou de mim a ideia de fazer sexo com ele. De início, tentei afastar a ideia, mas logo estava nua debaixo do chuveiro com ele. Ele já estava melhor, mas ainda não tinha consciência dos seus atos.
Quando percebeu que estávamos ambos nus embaixo do chuveiro, quis reclamar, mas logo o convenci de que tinha que lavá-lo para colocá-lo na cama e aquele era o único jeito para que não sujasse também a minha roupa. Ainda lembro de ter lhe dito: "Qual é, papai? Eu ainda sou uma criança." Após o banho, o enxuguei e o levei para a cama. Quando ele se deitou, comecei a fazer carinho nele. Primeiro, afaguei seus cabelos e depois passei para carinhos mais sensuais. Ele reclamou de início, mas não resistiu. E nós acabamos por praticar sexo. Em seguida, adormecemos, ambos nus. Pela manhã, quando minha mãe chegou, surpreendeu-nos daquela forma. Vocês podem imaginar o escândalo que ela fez. Como não poderia deixar de ser, colocou toda a culpa nele. Chamou a polícia, telefonou para meus avós e para outros familiares. Meu pai tentava se explicar, até porque, coitado, parece que não se lembrava de nada do que havia ocorrido. Apressei em me vestir e, enquanto minha mãe estava ao telefone, meu pai entrou no banheiro. Antes, ainda, que a polícia chegasse, escutamos um tiro no banheiro. Meu pai havia se suicidado. Ainda que tivesse o compromisso com o álcool, era um homem muito trabalhador e dedicado à família. Não suportou a realidade de ter praticado sexo com a sua filha de apenas 13 anos de idade. Como ele havia morrido, preferi ficar na posição de vítima, na qual minha mãe me havia colocado. Não tive força nem a hombridade para contar toda a verdade e assumir a culpa que realmente era minha. Não me deixaram ir ao velório nem ao enterro de meu pai. Diziam que ele não merecia minha presença. Posteriormente, fiquei sabendo que, da família, somente a minha avó paterna acompanhou o féretro. Depois disso, continuei a minha vida da mesma forma, mas com a consciência culpada. A morte de meu pai não me saía da cabeça e eu sabia que era a única responsável por ela. Na família, todos se referiam ao meu pai com palavras ofensivas em razão dos fatos, e aquilo me feria. Quando conhecia algum novo parente, ele sempre perguntava para minha mãe: "E essa menina que foi violentada pelo pai? Coitadinha." E aquilo me machucava a consciência. Um dia, uma amiga me disse que havia brigado com a sua mãe. Muito revoltada, saiu pela rua e um colega lhe ofereceu um cigarro de maconha. Ela aceitou. Foi só experimentar a droga e parece que os problemas saíram todos da sua cabeça. Quando voltou para casa, sua mãe também já havia esquecido o problema e tudo ficou bem. Desde esse dia, comecei a alimentar a ideia de usar droga para tirar o meu pai da cabeça. Aquilo já havia se tornado uma obsessão. Não esquecia dele por um minuto sequer. E aquela lembrança me maltratava porque sabia que era responsável por tudo e era incapaz de relatar a verdade para a família. Mas a oportunidade nunca chegava. Tentei comprar droga em vários lugares e ninguém me informava onde encontrar. Em determinada ocasião, cheguei a praticar sexo com um homem que me prometeu um cigarro de maconha. No final, ele me disse que naquele dia não tinha e que em outro dia me daria. Até que fui a uma festa da escola. Estava achando muito careta. Nem bebida alcoólica eles estavam servindo para nós. Apenas alguns adultos bebiam cerveja e uma bebida destilada que me parecia uísque ou conhaque. De repente, percebi que Pedro estava olhando para mim. Era um garoto muito novo. Embora também fosse muito nova, só gostava de experiências afetivas sexuais com homens mais velhos, de preferência, casados. Ninguém sabia do meu procedimento irregular. Quando meu pai morreu e a notícia se espalhou, minha mãe mudou de bairro e mudei para outra escola, muito longe da antiga. Assim, ninguém sabia do meu passado. Para mim, foi um alívio. Os colegas da escola anterior não saíam do meu pé porque havia saído com alguns deles. Mas percebi que Pedro deveria ser diferente, mais experiente, talvez. Cheguei a esta conclusão porque ele estava bebendo álcool, diferente dos demais garotos.
Comecei a observá-lo e percebi que ele estava subornando o garçom com alguns trocados para que este lhe servisse bebida alcoólica. Comecei a me interessar não por Pedro, mas pela possibilidade de ele me arrumar droga. Não foi difícil me insinuar até que ele se aproximasse de mim. Logo de início, disse-lhe que queria droga. Ele me relatou uma vasta experiência com drogas e que poderia conseguir rapidamente. Fiquei excitada. Prometi a ele que, se conseguisse droga, poderíamos usá-la juntos e, quem sabe, chegar até algo mais. Pedro ficou eufórico. Estava ficando embriagado. Pedi que parasse de beber e que fosse arrumar a droga. Eu esperaria ali na festa. Pedro saiu e, não demorou muito, retornou com uma quantidade considerável de maconha. Saímos da festa e telefonei para minha mãe. Menti que iria dormir na casa de uma colega. Minha mãe, de início, resistiu à ideia, mas logo cedeu. Pedro me disse que não tinha problema com seus familiares, mas depois fiquei sabendo que ele já havia ligado para casa com uma história idêntica à minha. Começamos a andar para descobrir um local adequado, onde pudéssemos ficar a sós. Encontramos uma construção e entramos. Conseguimos a privacidade de que necessitávamos. Estava excitada por usar droga e Pedro por fazer sexo comigo. Fumamos maconha e praticamos sexo a noite inteira. Ao nos despedirmos, combinamos outro encontro para alguns dias depois, comprometendo-se Pedro a levar a droga. Na terceira vez que nos encontramos, falei que queria usar cocaína e ele se comprometeu a arrumar para o nosso próximo encontro. Saímos mais algumas vezes, nas quais consumimos cocaína em doses cada vez maiores. Fazia cerca de 3 ou 4 meses que havíamos nos conhecido. Combinamos de nos encontrar na mesma construção em que estivemos em nosso primeiro encontro, onde permaneceríamos a noite toda. Pedro se comprometeu a levar cocaína. Novamente menti para minha mãe que iria a uma festa que, em razão da distância, dormiria na casa de uma amiga. Encontramo-nos e fomos para a construção. Logo, começamos a cheirar o pó. Pedro levou uma seringa e, pela primeira vez, iríamos usar a droga de forma injetável. Pedro preparou a droga para nós dois. Cada um com uma seringa para que pudéssemos experimentar ao mesmo tempo. Como sempre, colocou uma dose muito maior para ele do que para mim. Dizia-me que já era o usuário antigo e que precisava de mais droga do que eu. Com as seringas prontas, tivemos dificuldade para encontrar a veia. Espetamo-nos várias vezes, até dar certo. Começamos a injetar a droga juntos. Logo, ela me subiu a cabeça e entrei num mundo de delírio. Comecei a voar em meus pensamentos. Estava completamente fora de mim e me deliciando com a ideia. Quando o efeito passou e pude dar conta de mim, percebi que Pedro estava desacordado do meu lado. De início, pensei que ele estivesse sob o efeito da droga e comecei a pensar na experiência que tinha vivido. Não saberia explicá-la bem nem para mim mesma, mas tinha uma certeza: queria vivenciar aquela experiência de novo e quantas vezes fosse possível. Pensava assim, quando percebi que Pedro estava espumando pela boca. Fiquei com medo. Virei o seu corpo e encostei o ouvido em seu peito para constatar que seu coração não batia mais. Pedro havia morrido. Fiquei com medo. Não sabia o que fazer. Decidi, por fim, abandoná-lo ali. Ninguém nos vira juntos naquela noite nem sabia que estaríamos juntos. Também havíamos tomado cuidado para que ninguém nos visse entrando na construção. Não poderia fazer nada por Pedro porque ele já estava morto. Por que me comprometer? Tomei cuidado para não deixar nenhum vestígio da minha presença ali e abandonei o corpo de Pedro. Era ainda de madrugada. Fiquei andando pelas ruas até amanhecer o dia, para que pudesse voltar para casa. De uma coisa tinha certeza: aquilo não me faria parar de usar droga. Por certo, aquilo acontecera com o Pedro porque ele abusou na quantidade. Na dose certa, a cocaína só poderia fazer bem para a pessoa. Eu mesma poderia ser testemunha disso. Lê do engano.
Continuei a usar cocaína regularmente. Logo, minha mesada começou a ficar insuficiente para comprá-la. Como já tinha larga experiência com a vida sexual e com a promiscuidade, era só começar a cobrar. Prostituí-me. Menos de 2 anos depois, mal completar os meus 18 anos, vim a desencanar por overdose. Da mesma forma que Pedro, meu corpo foi também abandonado em uma construção da zona leste de São Paulo. Na ocasião, já pertencia a uma turma que se viciava regularmente. Sem saber muito bem o que havia ocorrido comigo e sem dar conta de mim mesma, continuei com a turma. Quando eles usavam droga, de alguma forma me satisfazia também. Até que fui levada para a colônia do Pó. José me levou. Disse-me que conhecia um lugar que estava precisando de prostitutas e que lá jamais faltava droga. De início, me choquei. Embora tivesse me prostituído, não tinha muita consciência disso. Ser convidada para trabalhar como prostituta, de início, me pareceu estranho. Na minha concepção, pelo menos, prostituição era muito diferente de promiscuidade. Quando o meu compromisso era apenas com o sexo, eu escolhia meus parceiros. Quando o compromisso passou a ser com dinheiro para obter droga, os parceiros é que me escolhiam. Relutei um pouco, mas logo cedi, com os argumentos de José. Ele me apresentou uma dose generosa de cocaína e me disse que todos os dias eu poderia receber uma dose como aquela. Fui levada para a colônia do Pó e comecei a trabalhar em uma boate. Nunca tinha visto tanta bagunça na minha vida. A boate jamais fechava e tínhamos que trabalhar sem nenhum descanso. Já fazia algum tempo que eu estava lá e Pedro apareceu na boate. Ficou muito constrangido a me ver. Ficamos juntos e entramos em um quarto onde conseguimos um pouco de privacidade. Ele me confessou que, quando nos conhecemos, ele nunca tinha usado droga na vida. Queria muito transar comigo e, como percebeu que eu estava interessada em droga, fez-se de experiente no assunto só para me ganhar. Disse-me que conseguiu adquirir a droga por pura sorte, ou azar. Estava ao telefone, falando com a família, quando o rapaz lhe ofereceu a maconha. Comprou imediatamente, vislumbrando a possibilidade de ter sua primeira experiência sexual na vida. Pedro se sentia culpado por ter me viciado e, ao saber que eu também havia morrido por overdose, não suportou a ideia. Teve uma crise de choro, quebrou tudo o que estava no quarto e depois assumiu uma postura de total alienação da vida. Começou a caminhar pela cidade como um autômato. Parece que não via ninguém, não escutava ninguém e não falava nada. Quando percebi que ele não melhorava, comecei a acompanhá-lo pela colônia e recusei a continuar me prostituindo. Também me sentia culpada pelo estado de Pedro. Os administradores da boate sempre insistiam para que eu retomasse o trabalho, mas me recusava. Até que um dia fui presa por não trabalhar. Disseram-me que teria que pagar pela droga que consumia. Levaram-me para uma espécie de hospital, onde passei a ser submetida a um tratamento com drogas. Fui amarrada na cama e eles me injetavam droga. Primeiro, de forma normal. Depois, em vez da cabeça. Aos poucos, fui perdendo a consciência. Só me lembro que sempre assisti a cenas de cavalos sendo domados e preparados para trabalharem em carroças. E só disso que me lembro na colônia do Pó. Depois, fui dar conta de mim mesma quando já estava em tratamento nesta colônia. Mas sei que ainda me demorei por muito tempo antes de vir para cá. O fato de não saber o que fiz nesse período tem me machucado muito. Temo ter adquirido mais compromissos. Como veem, essa é a minha experiência de vida. Hoje, que readquiri minha consciência da vida, penso muito em meu pai e estou ansiosa em saber se ele já me perdoou. Mesmo os fatos que agora narrei que ocorreram na colônia do Pó, haviam fugido de minha memória. Só depois de um longo tratamento, com a minha orientadora, é que pude rememorá-los. Quando Karina se calou, ninguém teve coragem nem de suspirar.
A emoção do seu relato era muito forte. Para mim, então, era invencível, já que tinha consciência de que era o culpado pela iniciação dela e de Pedro nas drogas. Com o silêncio de Karina e a emoção que o seu relato me causou, comecei a me sentir mal. Passei por uma forte crise de abstinência, como há muito não sofria. Peguei a carteira em que me sentava e arremessei contra a parede. Depois, atirei-me contra a parede. Caí no chão e minha boca começou a espumar. Rolava para um lado e para outro. Minha mente estava bastante confusa. Vi as imagens embaralhadas de meus colegas sobre mim, mas não tinha consciência do que estava acontecendo. Depois de muita oração de meus colegas, fui melhorando. Luzia me aplicava passes e Lúcius, que havia sido chamado, tentava conversar comigo. Quando comecei a dar conta de mim mesmo, sentei em uma cadeira e Lúcius pediu aos demais que se retirassem da sala. Todos estranharam porque, até então, sempre havíamos superado nossas crises juntos. Quando todos saíram, Lúcius fez uma oração e concitou-me a acompanhá-lo. Depois, me deu um pouco de água para diminuir a secura da minha boca e me disse: "Seja forte, Tiago. Lembre-se de que se foi você quem induziu Karina a usar drogas, também foi você quem propiciou seu resgate da colônia do pó. Não fosse você, e ela provavelmente estaria atrelada àquela carruagem até Boji, porque ainda tinha forças para retomar o serviço que haviam imposto. O sentimento de culpa, por si só, não leva a lugar algum. É preciso ter a consciência do erro e a proposta de resgatá-lo assim que possível. Esse resgate, como já lhe expliquei, deve se iniciar nas orações. Continue orando por Karina e por Pedro, e a magnanimidade do Pai lhe propiciará o momento e a condição necessária para resgatar o débito que tem com ambos. Lembre-se de que o compromisso de vocês tem raízes em vidas passadas, o que deverá ser considerado pormenorizadamente, no tempo certo. Filho, Karina ainda não está em condições de se lembrar do que você sabe da vida dela. Por isso, pedimos que todos se ausentassem. Para o bem do tratamento dos dois, guarde consigo, por enquanto, essas lembranças. Depois, fizemos outra oração e eu já estava bem melhor quando o restante do grupo foi chamado para retornar à sala. Todos voltaram preocupados comigo. Capítulo 21 – Amor e Sexo. O silêncio permaneceu por algum tempo depois que todos voltaram, até que Karina retomou a palavra e acrescentou: "O meu relato deveria ter sido repassado há algum tempo. No entanto, não me recordava de algumas passagens, já que as tinha bloqueado em minha mente. Foi necessário um longo trabalho de preparação com minha orientadora para que pudesse desbloquear a mente e recordar-me das passagens esquecidas. Falta-me, ainda, uma parte de minha vida na colônia do pó e os fatos que me fizeram parar aqui nesta colônia. Minha orientadora me disse que é uma questão de tempo, que preciso me preparar um pouco mais para poder tomar ciência desses acontecimentos. Estou me esforçando a cada dia, até porque me incomoda muito esse branco em uma parte de minha vida. Para ser sincera, até mesmo a outra parte que vivi na colônia e lhes relatei, me parece muito artificial. Eu a recordei. Minha orientadora garante que minhas recordações são exatas, mas, no fundo, me parece que aquilo não aconteceu comigo. E difícil expressar meus sentimentos. De qualquer forma, quando me recordar do restante, se for autorizada, trarei o relato para vocês. Desculpem-me. E muito obrigada pela compreensão." Karina estava constrangida. Talvez pensasse que estivéssemos julgando seu comportamento enquanto encarnada, o que não aconteceu. Com tantos débitos para resgatar, com que direito pretenderíamos julgar as ações alheias? Eu tinha e tenho até hoje um carinho especial por Karina. Depois que descobri que nossa vida está entrelaçada uma na outra desde reencarnações anteriores, este carinho reacendeu mais ainda. Sentia-me responsável por ela. O constrangimento de Karina me marcou muito naquele momento. Percebi que ela nos relatou a sua história com muita dor.
Não porque não quisesse dividi-la conosco, mas porque ainda não havia se perdoado pelos desvios de ordem sexual que cometera. Tive vontade de abraçá-la, de dizer-lhe que compreendi e que, a meu ver, todos os seus débitos haviam sido resgatados quando ela permaneceu na colônia do pó, atrelada a uma carruagem. Luzia percebeu meu pensamento. Fez-me um sinal para que me calasse e passou a nos explicar. A experiência de Karina é bastante interessante para o nosso estudo porque os desvios do comportamento sexual estão presentes com bastante frequência na sociedade. A exploração do corpo hoje, mesmo para a satisfação da lascívia, desde que não implique o ato sexual propriamente dito, tem sido bastante tolerada e até incentivada pela sociedade. Em muitas situações, é tida como arte. No entanto, apesar de se expressar pelos órgãos genitais, a função sexual é comandada pela mente. A permuta de energia de ordem sexual não ocorre somente com a consumação do ato. A exploração visual alimenta a imaginação que faz com que a mente libere energias de ordem sexual de forma equivocada, porque fruto da satisfação de um desejo animal, sem a presença do amor. O sexo é função que deve ser utilizada como complemento do amor que une duas criaturas de sexos opostos. Assim, quando os laços do amor unem duas pessoas, este sentimento reclama uma permuta mais íntima de energias, de modo que se estabeleça uma espécie de cumplicidade positiva entre ambos. E esta é a função da energia sexual, transformar-se em um momento único, só vivenciado pelos parceiros que se amam. Todas as demais coisas da vida, o casal pode e deve dividir com os filhos, com a família, com os amigos etc. Mas a energia sexual é só deles. E esta particularidade que faz com que a energia sexual seja o complemento do amor entre casais. Se utilizada sem amor, passa a ser uma energia sem função. O parceiro recebe a energia sexual do outro e ela não tem destino em sua vida. Tal energia passa a ser utilizada de forma equivocada. A relação torna-se pública porque os próprios envolvidos não têm interesse de preservar a sua privacidade. E isso acontece porque não havendo amor, que consome esta energia, a pessoa tem que liberá-la de alguma forma. Uns a liberam contando suas experiências para quem tiver interesse de saber, outros a liberam assistindo a cenas pornográficas em revistas ou filmes, outras a liberam através do desejo direcionado para todas as pessoas do sexo oposto que veja. E assim cada busca liberar essa energia sexual de alguma forma. Ocorre, no entanto, que a energia não pode ser simplesmente liberada. Ou se consome essa energia ou a opção é permutá-la. Assim, sempre que as pessoas tentam liberar essa energia de forma equivocada, na realidade a estão permutando por outra, normalmente tão perniciosa e inquietante como a primeira, se direcionada de maneira equivocada. Assim, cada vez que a pessoa se liga, por exemplo, em uma apresentação musical ou de dança com apelo de ordem sexual, não há simples liberação de energia, mas permuta de energia. Isso porque há uma estreita sintonia entre o artista, que visa a atenção das pessoas em razão do apelo sexual imposto à sua imaginação, e aquele que assiste à apresentação, que busca a satisfação de sua lascívia induzida pelo quadro que está presenciando. Como se vê, não há liberação de energia, mas apenas permuta. E isso explica comportamentos como o de Karina, fruto de um vício que torna a pessoa quase tão dependente quanto os entorpecentes. Na permuta, a pessoa doa uma energia de ordem sexual equivocada e recebe outra do mesmo jaz. E o círculo continua. Algumas pessoas fazem essa constante permuta de energias de ordem sexual apenas pela imaginação. Outras, como foi o caso de Karina, a permutam com a realização efetiva do ato sexual e a mudança constante de parceiros. Tanto as primeiras como as últimas se comprometem da mesma forma com energia sexual mal direcionada, transformando-se em vítimas de seu próprio comportamento.
Isso porque essa permuta equivocada compromete a função dos órgãos sexuais a partir do perispírito e do chakra genésico, comprometendo até mesmo o equilíbrio psicológico em razão de conflitos de consciência. É preciso ter em mente, no entanto, que a energia sexual, por si só, não possui carga negativa nem prejudicial. O malefício ocorre em razão do direcionamento equivocado, do desvio de finalidade que se impõe a essa energia. Se utilizada com amor, a energia sexual firma o elo que une o casal, complementa a relação e estabelece um sentimento de bem-estar, de satisfação íntima. Isso ocorre porque o amor consome a energia sexual. Quando há amor, a energia sexual é consumida pela própria pessoa, preocupada que está em doar amor, em doar-se ao parceiro. O parceiro, portanto, não recebe a energia sexual, que é consumida pela própria função orgânica, mas recebe a energia do amor. Outra forma de consumir a energia sexual equivocada, que proporciona a solução do círculo vicioso relatado anteriormente, por meio da experiência de Karina, é a prática da caridade e das artes. Quando a pessoa se conscientiza do equívoco em que está laborando, deve buscar as atividades benfeitoras ou artísticas, que lhe proporcionarão a possibilidade de modificar o seu padrão mental. A vitória, no entanto, será fruto de muito esforço. Obviamente que não pretendemos esgotar o assunto nem tratá-lo com base científica, até porque não é este o objetivo de nossa aula. Essa explicação, no entanto, se fazia necessária para que vocês pudessem compreender por que Karina não conseguia controlar seu comportamento sexual e acabou por comprometer-se com seu pai nesse campo. Ela esteve, durante algumas existências, bem próxima ao seu pai da última reencarnação, que se chamava Carlos. Por mais de uma vez, Carlos explorou Karina, fazendo-a prostituir-se para dar-lhe o sustento. Foi assim, na reencarnação anterior a esta última, quando Carlos utilizava Karina para manter-se, até que nosso irmão Tiago entrou na vida de ambos. Tiago era um sacerdote em pequena cidade do interior. Sempre viajava para a capital para tratar de assuntos particulares, já que ali residia sua família. Em determinada ocasião, deparou-se com Karina, que trajava roupas insinuantes, pois havia se prostituído para sustentar Carlos. Assim que seus olhares se cruzaram, logo se estabeleceu um sentimento de afetividade entre ambos, fruto de experiências comuns já vividas em existências passadas. Conversaram e trocaram endereço. Na época, Tiago trajava as vestes próprias do sacerdócio que exercia, fazendo com que Karina tomasse conhecimento de sua posição. Quando comentou com Carlos que havia conhecido Tiago, Carlos fez com que ela o procurasse e fizesse de tudo para estabelecer com ele um relacionamento. Carlos via a possibilidade de um bom negócio, já que, na época, existia um conceito de que todos os sacerdotes eram provenientes de famílias ricas. O que Carlos não contava era que renascesse o amor entre ambos, aquele mesmo amor que ascendera em reencarnação anterior e que o próprio Carlos combatera com muita violência, chegando a assassinar a ambos. Entre Karina e Tiago, estabeleceu-se primeiro a amizade, que depois se transformou em amor. De início, não houve relacionamento mais íntimo entre ambos, pois respeitavam a condição de Tiago. Karina, que ainda vivia da prostituição para sustentar Carlos, tinha os melhores e mais esperados momentos de sua vida ao lado de Tiago, já que somente ali permutava um sentimento nobre. Carlos, no entanto, insistia com Karina para que se insinuasse a Tiago, até que consumasse o ato sexual. Não foram poucas as vezes em que usou de violência contra ela porque não atendia. Karina não se achava no direito de comprometer a vida de Tiago e tinha medo de, acontecendo o relacionamento sexual, perder aqueles momentos de paz que desfrutava ao seu lado. A vida foi assim continuando até que Carlos percebeu que não ganharia aquela questão se não agisse de outra forma. Poderia comprometer a imagem de Tiago,
já que seu relacionamento com Karina tinha conotações de intimidade. Saíam sempre juntos, frequentavam restaurantes, teatros, e eram vistos de mãos dadas. Ninguém que os visse na noite da capital poderia negar que existia um forte romance entre eles. E, na realidade, existia. Só não havia chegado ao ato sexual em razão da barreira imposta pelos votos de Tiago. Pois bem, Carlos procurou Tiago e exigiu dele vultosa quantia em dinheiro para não contar à igreja sobre o romance que estava vivendo com a moça. Tiago não sabia o que fazer. Não tinha o dinheiro exigido nem condições de obtê-lo. Na realidade, ele era oriundo de uma família de classe média, com poucas posses. Pensou em abandonar a convivência com Karina e nunca mais voltar à capital, mas não conseguia. O elo de amor que os unia era puro e muito forte. Não permitiria ser rompido de uma hora para outra. Contou os fatos a Karina e eles choraram juntos. Envolvidos pelo sentimento de carência e pelo clima que se formou, acabaram por consumar o ato sexual, o que veio a fortalecer mais ainda o sentimento de amor que os unia. O tempo foi passando e Carlos foi cada vez mais apertando Tiago. Estabelecia prazos para que ele lhe entregasse o dinheiro. O prazo vencia e, no entanto, Carlos o renovava, pois sabia que se cumprisse o prometido, relatando os fatos à igreja, perderia de vez a possibilidade de obter qualquer lucro. Nunca ficou sabendo que, finalmente, havia ocorrido relação sexual entre Karina e Tiago. Mas não demorou muito para perceber que existia amor entre ambos. Passou, então, a chantagear Karina. Exigiu dela que lhe arrumasse vultosa quantia em dinheiro em um prazo determinado, sob a ameaça de matar Tiago. Karina não sabia o que fazer. Não havia como obter tanto dinheiro. Depois de muito relutar contra a ideia, relatou os fatos a Tiago. Entre os dois estabeleceu-se um sentimento de ódio. Carlos via Tiago como a pessoa que havia roubado o seu ganha-pão, já que Karina, nesta época, não mais se prostituía. E Tiago via Carlos como uma ameaça na sua vida. Quando percebeu que não conseguiria dinheiro algum simplesmente porque o sacerdote não tinha dinheiro, decidiu se vingar do casal. Queria acabar com o relacionamento de ambos e com a carreira dele na igreja. Idealizou um plano. Novamente a chantageou. Obteve fotos do casal em diversos lugares e de mãos dadas. Fixou um prazo para que Karina contasse à igreja sobre seu relacionamento com Tiago. Caso não o fizesse, ele seria morto. Também a proibiu de contar a Tiago, sob pena de matá-la também. Karina conhecia Carlos muito bem. Sabia que era capaz de cumprir o prometido, até porque ele já não queria dinheiro. Mesmo assim, não teve forças de cumprir o prometido a Carlos. Não por ela mesma e, talvez, nem pela posição de Tiago perante a igreja. O que Karina temia era o rompimento do relacionamento entre ambos. Não saberia viver sem ele. Como não cumpriam, Tiago sofreu um atentado. Foi vítima de violência na rua, tida como tentativa de roubo. Levou um tiro e quase veio a desencarnar. Depois que saiu do hospital, Carlos voltou à carga. Procurou Karina e renovou a ameaça, estabelecendo novo prazo. Dessa vez, o tiro seria certeiro, afirmou. A moça já não sabia mais o que fazer e cedeu, com medo de que Tiago viesse a perder a vida. Procurou um superior da igreja e relatou os fatos, entregando-lhe as fotografias que Carlos lhe dera. Contudo, também relatou que estava fazendo aquilo porque era chantageada, contando todos os pormenores. Diante de tais afirmações e provas, o superior o chamou Tiago. Relatou-lhe toda a conversa que tivera com Karina, até mesmo sobre a chantagem que ela estava sofrendo. Propôs a ele que, por espontânea vontade, abandonasse a carreira religiosa, para que não se promovesse um escândalo. Toda a história ficaria entre eles. Tiago acatou a ideia e deixou a igreja até com certo alívio. Foi à procura de Karina. Os dois se casaram e foram viver em uma cidade longínqua,
para se afastarem da presença inoportuna de Carlos. Dessa vez, conseguiram um final feliz. Mas, no passado, foram muitas as existências em que Carlos explorou Karina, sempre com desvio de comportamento sexual. Não preciso nem dizer que, em um passado mais remoto, também ela contraiu muitos débitos com Carlos. O fato é que Karina entrou nessa viciação de ordem sexual. Na última reencarnação, Carlos, já com nova proposta de vida, querendo buscar outra postura, assumiu o papel de pai de Karina. Nesta posição, pensava ele, jamais poderia abusar dela no campo sexual. Mas sempre alimentou desejo por ela, o que o levou ao alcoolismo. Não se permitiu, no entanto, qualquer ato de desrespeito à filha. À exceção do álcool, foi um pai dedicado, homem honesto e trabalhador. Só sucumbiu no último momento, quando não resistiu ao assédio da própria filha. Tiago deveria encontrar-se com Karina antes que ela viesse a atingir a puberdade. Era necessário se restabelecer o elo de amor entre ambos, antes que toda a energia sexual represada por Karina se colocasse em movimento. O amor do casal e a vida direcionada para a religião e a caridade deveriam consumir a energia sexual de Karina. Estando juntos, no momento próprio seriam direcionados para uma atividade religiosa mais intensa. Ocorre, no entanto, que, como todos sabem, Tiago desencanou precocemente em razão das drogas. Inviabilizado o cumprimento de sua programação, Karina não conseguiu reter a energia sexual represada e entregou-se à promiscuidade. Tinha a mente voltada para homens mais velhos porque instintivamente procurava por Tiago, já que ele seria bem mais velho do que ela, segundo o que foi programado. Rapidamente, foi feita uma reprogramação. Pedro foi aproximado de Karina porque já se conheciam de vidas pregressas e alimentava bons princípios, embora não tivesse, ainda, a personalidade muito bem formada. Como sua programação também já estava comprometida em razão de acidente fatal havido com aquela que seria sua futura companheira, houve a reprogramação. Infelizmente, no entanto, em vez de Pedro induzir Karina com os seus bons princípios, foi ela quem se aproveitou de sua pouca idade e inexperiência para induzi-lo ao uso das drogas. Daí para frente, nós já sabemos de toda a história. Há muito que eu estava em preces para não entrar em outra crise. Mesmo assim, não estava passando bem. Minha responsabilidade com Karina era muito maior do que eu pensava. Meu desencarne precoce a levar à promiscuidade. E quando ela iria iniciar uma nova tentativa para mudar de postura, apareço e induzo todo mundo a usar drogas. Já estava suando frio, com as mãos trêmulas, quando Lucius entrou na sala e veio em meu socorro. Fez uma oração com as mãos sobrepostas sobre a minha cabeça e depois me disse, mesmo na presença de todos, filho, débitos, todos nós os temos. Compromissos mútuos também. Aliás, foram exatamente os compromissos mútuos e os assumidos em conjunto que nos levaram a nos reunir nesta colônia em um mesmo grupo de tratamento. Se temos ciência de nossos débitos é porque já nos encontramos em condição de assumi-los e resgatá-los. Tanto você como Karina devem buscar o auto-perdão, o auto-amor. Recriminar nossos próprios erros, permanecer nos culpando por equívocos que foram frutos de nossa ignorância, é atividade estéril que não nos leva a nada. Encaremos nossos erros para que possamos aprender com eles. Adotemos uma atitude de resgate dos débitos assumidos para com nossas vítimas. Não se faça a vítima de você mesmo, meu filho. As oportunidades estão aí. Trabalho, amor e dedicação, somados ao auto-perdão, são o caminho do resgate de uma dívida. Deixe de pensar no passado e passe a se ocupar com hoje, o agora. Só assim poderá vencer. Lucius fez outra oração e, no final, já me sentia bem melhor. Em seguida, despediu-se, agradeceu a todos e saiu. Quando Lucius saiu, o silêncio se estabeleceu novamente. Ninguém nem se mexia,
Até que Karina retomou a palavra e dirigiu-se a mim. Desde o início, sempre percebi que havia algo de especial em você, brincou. Tenho consciência de que também o prejudiquei muito. Não se culpe por mim. Eu procurei o caminho porque passei e não gostaria que se sentisse culpado pelos meus erros. Devo confessar-lhe que algo me dizia que você iria chegar. E eu já amava você mesmo sem conhecê-lo. Fiquei frustrada, sim, mas você não teve culpa. Não se sinta culpado. Eu te amo, Tiago. Ao dizer isso, Karina levantou-se e me abraçou. Aquela atitude foi tão inusitada, que fiquei sem ação. Mas percebi que também sentia muito amor por ela. Abraçamo-nos rapidamente e depois nos estacamos, próximos um do outro. Olhávamos-nos e chorávamos juntos. As lágrimas desciam silenciosas, sem parar. Naquele dia, ninguém teve coragem de fazer qualquer pergunta a Luzia. Capítulo 22 – Enfrentando o passado. Antes de encerrar a aula, Luzia nos informou que passaríamos por uma experiência diferente no dia seguinte e nos próximos dias. Visitaríamos a colônia do pó, onde poderíamos analisar fatos úteis ao nosso aprendizado e auxiliar aqueles que estivessem em condições de receber ajuda e que fossem do nosso círculo de relacionamento. Explicou-nos que, se tivéssemos oportunidade, só poderíamos prestar auxílio a pessoas que estivessem envolvidas conosco nas drogas. Isso porque não formaríamos uma equipe de socorro, até porque não tínhamos preparação para isso. Seríamos uma equipe de estudo, tendo por objetivo principal o aprendizado de cada um de nós. Despediu-se e antes de nos recolhermos, fomos todos para um jardim próximo, onde costumávamos nos reunir no fim das aulas para um bate-papo que, normalmente, era bastante útil para sedimentar o aprendizado diário. Naquele dia, no entanto, havia duas peculiaridades. A história de Karina tornou-se assunto proibido. Ninguém se referia a ela, como seria normal em nossa reunião. A carga emocional que proporcionou impôs um certo respeito a ter que preferiram primeiro aguardar que o tempo abranda a emoção para depois conversar sobre o assunto. A segunda peculiaridade consistia na excursão empreendida na manhã seguinte. Todos estavam muito apreensivos e até com certo medo. O fato é que não sabíamos como tudo aconteceria. Márcio foi o primeiro a falar. Ele que, normalmente, já falava mais do que os outros, quando ficava excitado, falava mais ainda. Mas, às vezes, se confundia muito. Não sei se fico apreensivo, não sei se fico feliz. Mas estou com medo. Esse tratamento tem sido o melhor momento de minha vida. Nele, estou encontrando a sobriedade que há muito havia perdido em razão da droga. Mas só agora percebo que não é apenas o tratamento, mas a segurança de estar nesta colônia que me tem proporcionado o equilíbrio necessário. Conviver com o mundo lá fora, principalmente com o mundo das drogas, era algo que nem estava passando pela minha cabeça. De repente, fiquei com medo. Sinceramente, não sei se estou preparado para enfrentar essa situação. Foi Jorge quem lhe respondeu, com toda a experiência de quem já havia passado por outros cursos na Colônia do Sol. Não há motivo para nos preocuparmos. Já participei, por 2 vezes, de excursões como essas. A Colônia do Sol nos oferece toda a segurança. Podem ter certeza de que todos voltarão sãos e salvos. Mas não é só o fato de voltar, disse Karina. Trata-se de sabermos como vamos nos comportar estando tão próximos das drogas. Até agora, aqui na colônia, estamos todos indo muito bem. Mas não podemos esquecer que estamos completamente distantes das drogas. Ou seja, ainda que fraquejarmos em um determinado momento, não há tóxicos. Assim, temos tempo para obter a recuperação de nós mesmos. Todos nós sabemos muito bem como se cura uma crise de abstinência rapidinho. Naquele momento, se tiver droga à disposição, será um apelo muito grande, talvez superior às nossas forças.
Mas vocês não podem se esquecer, disse Luzia, chegando para se unir ao grupo, no jardim, de que mesmo não havendo drogas nesta colônia, o livre-arbítrio de cada um está sendo respeitado aqui. Se alguém decidisse voltar para a vida que estava levando anteriormente, os portões da colônia estariam, como estão, sempre abertos. Ninguém está preso aqui. Contudo, estando aqui, nós nos sentimos protegidos. A atmosfera da colônia, a amizade aqui obtida, a afetividade recebida, tudo isso nos faz pensar em nos esforçarmos por concluir o tratamento. Não é só o fato de nos liberarmos das drogas. E a conquista de uma nova vida, da autoestima, de valores que já havíamos perdido no decorrer do tempo. Até mesmo a higiene do local, a organização de tudo, a forma harmônica como as coisas funcionam, são fatores que nós estamos reaprendendo e com os quais estamos nos readaptando. O retorno à colônia do pó significa muito mais do que simplesmente estarmos em um lugar onde se pode obter drogas. E o reencontro com o nosso passado, passado que tanto nos esforçamos por esquecer nesses últimos tempos. Mas simplesmente esquecer o passado é um equívoco, esclareceu-nos Luzia. Quando esquecemos o passado ou parte dele, ele se transforma em um fantasma em nossa vida. Exemplo disso nós tivemos no relato de Karina, que peço autorização para citar. Foi ela mesma quem nos disse que se esqueceu por completo de uma parte de sua vida e que isso a incomoda muito. Ocorrerá o mesmo com qualquer um de nós que esquecermos o passado. Ele deve ser considerado como uma experiência. Se foi boa ou má, se nos ajudou a crescer ou nos impôs compromissos, isso não importa. Devemos aproveitar dela como material de estudo. Retirar dela todo o aprendizado possível. Até mesmo da experiência na droga poderemos aprender muito e isso será útil para o nosso crescimento. O objetivo do tratamento não é apenas nos manter afastados das drogas. Isso seria muito pouco e ineficaz. Seu objetivo consiste em nos propiciar uma consciência que nos permita fazer a escolha livremente, sobre o bem e o mal, o proveitoso e o danoso para nossas vidas, principalmente quando se tratar de tóxicos. A droga é um apelo muito forte para todos nós que já tivemos experiência com ela. Nosso corpo pede, a mente pede. E a dependência física e psíquica que se estabeleceu. Com a desintoxicação por que passamos, a dependência de ordem física já reduziu quase que totalmente. Resta-nos, agora, vencermos a dependência de ordem psicológica. Essa, meus irmãos, estará conosco, ainda, em algumas reencarnações. A própria mente, tornando-se sadia, vai nos livrando dessa dependência. Mas tornar a mente sadia é uma tarefa bastante árdua e que demanda um longo tempo, em função de nossas próprias imperfeições. O apelo psicológico da droga tem cunho emocional. Devemos contê-lo pelo racional e é isso que fazemos todos os dias em nossas aulas. Mas também devemos contê-lo pelo emocional. Temos que nos fortalecer, mesmo no contato com elas. Mesmo estando em um ambiente impregnado de energia psicológica de compromisso com as drogas. Essa educação emocional é tão necessária como a racional. Isso porque não poderemos permanecer a vida toda no ambiente protegido desta colônia. Para obter a nossa evolução, todos nós teremos que reencarnar, que participar de outras tarefas no mundo espiritual, enfim, é preciso viver e conviver. Nessa convivência, principalmente quando reencarnados, será inevitável a nossa aproximação com as drogas e com a oportunidade de voltar a usá-las. Se não nos prepararmos muito bem, emocionalmente, poderemos sucumbir e voltar ao ponto de partida. Por isso, teremos que passar por esta e outras experiências na colônia do pó e no ambiente da crosta. Não há motivo para medo. Todos estarão protegidos e todos retornarão comigo. Mas, agora, vou deixá-los aí. A aula já acabou e fico aqui lhes roubando o momento de lazer. Luzia despediu-se e saiu. Todos permanecemos em silêncio,
como que digerindo tudo aquilo que Luzia dissera. Foi Teresa quem quebrou o silêncio. Medo agora não adianta. Teremos que enfrentar a situação de qualquer forma. Vamos nos unir e renovar nosso pacto de auxílio mútuo. Isso é muito importante, disse Jorge. Unidos, seremos mais fortes. Só de sabermos que poderemos contar com o auxílio de todos, já estaremos fortalecidos. E como a Teresa disse, teremos que enfrentar a situação de qualquer forma. Quando fui para aquela experiência na crosta, revelei, passei por momentos tão difíceis como estes agora. Tive medo, suei frio, pensei que sucumbiria. No entanto, foi uma experiência maravilhosa para mim. E certo que a colônia do pó parece oferecer bem mais perigo do que a crosta, mas não podemos esquecer que, como tutelados desta colônia, não seremos abandonados à nossa própria sorte. Eu me lembro da dificuldade por que Tiago passou, comentou Karina. Estive com ele naquela manhã. Tentei dar-lhe forças, mas confesso que fiquei feliz por não ser eu a estar vivendo aquela situação. A maior dificuldade, como me contou Tiago naquela ocasião, é que, embora tutelados desta colônia, não poderemos esquecer que ela respeita nosso livre-arbítrio. Assim, se cedermos diante do apelo das drogas, poderemos ser deixados na colônia do pó. E só de imaginar esta possibilidade, chego a arrepiar. Mas naquela ocasião, retomei a palavra, antes de sair de viagem para a crosta, relatei meus receios ao meu orientador. Ele me disse que eu retornaria com ele de qualquer forma. Depois que fizesse 3 dias do meu retorno a esta colônia, se ainda pretendesse voltar à vida anterior, aí sim seria respeitado o meu livre-arbítrio e eu seria liberado para ir para onde quisesse. Se amanhã puder ser assim, suspirou Márcio, eu já fico bem mais aliviado. O nosso maior problema é a decisão do momento, fruto de uma fraqueza. Se tivermos tempo para refletir, no ambiente desta colônia, não creio que um de nós possa decidir retornar ao sofrimento. Mas temos antes que nos informar se desta vez funcionará da mesma forma. Não podemos nos esquecer de perguntar isso a Luzia antes de nossa partida, acrescentou Teresa. Bem, acho que já está na nossa hora. Temos que nos recolher e descansar para que possamos estar bem amanhã, concluiu Jorge. Despedimos-nos e cada um foi para o seu aposento. Antes de me recolher, passei pela sala de Lucius, mas ele estava ocupado com o meu colega de quarto. Apenas me disse que dormisse em paz, que não havia motivos para preocupações e que conversaríamos no dia seguinte, pela manhã, antes da nossa partida. Higienizei-me e fui para o meu quarto. 3 colegas estavam dormindo. Aliás, eles se encontravam assim desde que havíamos chegado ali. Fiz uma oração por eles e por todos aqueles que estavam em meu rol de prejudicados. Agradeci a Deus por estar em tratamento naquela colônia e pedi forças e proteção para a próxima manhã. Assim que deitei, as luzes se acenderam sobre mim. Pela primeira vez naquela colônia, tive dificuldade para dormir. Fiquei idealizando como seria o dia seguinte, até que dormi. Despertei bastante ansioso. Apressei-me para estar com Lucius o mais cedo possível, para que eu pudesse desfrutar de mais tempo para os seus conselhos. Quando cheguei à sua sala, ele estava com o mesmo sorriso de sempre. Perguntou-me se eu havia melhorado das crises do dia anterior e convidou-me para sentar. Depois que Luzia nos informou que iríamos retornar à colônia do pó, respondi, nem me lembrei mais que havia sofrido crise ontem. Sinal de que você está bem, disse-me Lucius. Não há o que temer. A visita à colônia do pó tem finalidade educativa. Vocês serão acompanhados por Luzia e por lanceiros. Na colônia do pó, outros trabalhadores irão auxiliá-los. Todo o curso é feito com uma programação muito bem estudada. Se estão sendo levados para lá neste momento, é exatamente porque já se encontram em condições de enfrentar as dificuldades que vão vivenciar.
Afirmar o oposto seria reconhecer que os coordenadores do tratamento teriam faltado com a responsabilidade. Devo afiançar-lhe que isso não é possível. Não que sejamos perfeitos. Temos as imperfeições que nos são próprias. Mas nada nesta colônia é feito por decisões aleatórias. Com certeza, a decisão de realizar esta excursão passou pelo